Olá, que a paz de Cristo esteja sempre com você e seja bem-vindo ao canal Evangelho na Terra. Antes de irmos para a palavra de hoje, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Assim o YouTube entende que você gostou da mensagem e vai entregar para mais e mais pessoas que precisam ser abençoado como você. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, livro dos princípios, capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós iremos do verso 14 até o final do capítulo, verso 31. E nós iremos fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Gênesis capítulo 1, nós vamos de 14 a 31. Nós estamos assim dando continuação à nossa série de mensagens nesse livro tão querido. É o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Alguns pontos importantes para a nossa compreensão desse livro já foram destacados nas mensagens anteriores. Ele foi escrito por Moisés durante aquele período de 40 anos no deserto, mais propriamente durante o tempo que eles estavam próximos a atravessar o rio Jordão para a Terra Prometida, nas campinas de Moabe, à altura da cidade de Jericó, do outro lado do rio. E o alvo de Moisés, ao registrar tudo isso, era preparar os israelitas para entrar na Terra Prometida, uma terra que era povoada por povos pagãos, povos que não conheciam a Deus, tinham seus deuses, os seus costumes, suas práticas, a sua cultura, praticavam idolatria abominável. E, ao mesmo tempo, os israelitas tinham passado 400 anos no Egito, uma cultura completamente adversa, antagônica ao conceito monoteísta de que havia um só Deus e que também tinha práticas e costumes bem contrários à vontade de Deus. Então, era preciso preparar esse povo para, ao entrar na Terra Prometida, eles vivessem de acordo com o querer de Deus e que fosse realmente o povo de Deus, o povo da aliança, o povo distinto que Deus separou de todas as nações. Daí a necessidade de deixar por escrito a vontade de Deus, que é também a razão pela qual Deus nos deixou a Bíblia, para que nós aprendamos aqui na sua revelação quem Ele é, quem nós somos, o que Ele deseja de nós e de que maneira nós devemos viver. É isso que Moisés fez durante aquele tempo no deserto. Ele escreve os 5 livros, começando com esse livro que é o livro de Gênesis, com o propósito de reorientar a visão teológica dos israelitas, a sua cosmovisão, maneira de ver o mundo, e especialmente mostrar que o Deus de Israel é superior a todos os deuses pagãos, os deuses dos egípcios, onde eles viveram, e os deuses dos cananeus, onde eles haveriam de viver. Moisés começa a sua narrativa descrevendo a criação dos céus e da terra no princípio, versos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós já vimos isso. E com essa descrição simples, Moisés mostrou que Deus é eterno, que Ele é todo-poderoso, que Ele é pessoal, que Ele é distinto da sua criação, que Ele criou todas as coisas do nada, somente por sua palavra, e que, portanto, o mundo não é eterno nem é autoexistente. E teve uma época em que não havia nada, somente Deus, que sempre existiu, Ele que trouxe à existência tudo o que há. E Deus teve um propósito ao fazer isso. Ele teve um propósito na maneira como Ele criou todas as coisas, revelando aos poucos o seu querer, ordenando a matéria e começando a preparar o ambiente para o ápice da sua criação, que só vai ser revelada no 6º dia, que é exatamente o homem, como nós veremos hoje. Ele cria a luz, separa a luz das trevas e nomeia luz e trevas. Ele cria o firmamento, separa as águas de baixo e de cima, ajunta as águas de baixo, faz aparecer a parte seca e nomeia, e faz essa terra seca produzir relva, ervas, plantas e árvores frutíferas para servir de alimento para o que vem em seguida, que é o que nós vamos ver hoje. Ou seja, ele tinha um design, ele tinha um propósito nas etapas em que ele processa a formatação da matéria que ele criou do nada. Isso ele fez em 3 dias de trabalho humano. Nós já tratamos da questão dos dias. E ele fez isso tudo muito bom, nos 3 primeiros dias.
E agora nós veremos hoje os 3 dias seguintes, quando Deus então preenche com vida esse mundo bonito que Ele criou, que Ele organizou e que Ele preparou de maneira tão maravilhosa e misteriosa, é o que nós veremos hoje. Vamos ver então, em primeiro lugar, o 4º dia, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Versos 14 a 19. Disse Deus que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã, o 4º dia. Aqui, nesse dia, Deus então cria o que nós conhecemos como Sol, Lua e as estrelas. Quais são os pontos centrais dessa narrativa aqui? O que é que Moisés quer destacar aqui? E o que é que nós podemos aprender? Primeiro, que Deus cria os luzeiros no firmamento somente pela sua palavra. Eu sei que há teorias de todos os tipos para explicar a origem do cosmos, como nós o vemos, da Terra, um universo profundo e misterioso. Do ponto de vista bíblico, histórico, é uma criação de Deus. Deus falou e os luzeiros apareceram. Eles são referidos aqui como alguém, como eu disse, essa é uma das condições para a gente entender Gênesis. Moisés fala como se ele estivesse na terra, vendo tudo acontecer. Então, da perspectiva de Moisés, o que ele via, ou que alguém teria visto, era simplesmente naquele espaço que Deus havia criado, que separa as águas, e que ele deu o nome de firmamento. De repente aparecem essas coisas brilhantes, esses luzeiros, essas luzes. Era isso, a narrativa é da perspectiva do observador. É claro que hoje, pelo avanço da ciência, a gente tem condição de saber que o que parece ser uma simples descrição, Deus criou o sol, criou o maior, criou o luminar menor, e numa breve frase, e fez as estrelas, está descrevendo a criação do cosmos. Bilhões e bilhões de estrelas, de sóis, de planetas, que a gente não consegue ver o fim deles, a gente não tem ideia da dimensão, e tudo isso é resumido numa frase: e fez também as estrelas. Então, o foco aqui é que Deus é o autor de toda essa realidade maravilhosa que nós vemos. Pela sua palavra, Ele agora enche o firmamento com luzes. E o objetivo delas, diz aqui, era para governar o dia e a noite. Aqui é importante a gente notar que quando Moisés fala que o sol governa o dia e a lua governa a noite, é governar no sentido de marcar quando termina um e quando começa o outro, a alternância do dia e da noite, da luz e das trevas. O sol e a lua não têm qualquer influência no destino dos homens, e nem as estrelas, como se cria lá no Egito e como os cananeus acreditavam, que as estrelas determinavam o futuro, e até hoje tem gente que acredita, né? Que as estrelas vão determinar o futuro, dependendo do dia em que você nasceu, o seu signo, e o danado é que tem crente que vê horóscopo, não é isso que me deixa nervoso. Tem crente que vai ver ainda esse negócio. Mas Deus, pela sua palavra, Ele traz à existência esse cosmos maravilhoso, para orientar, para fazer a divisão do dia e da noite, para regular todas as coisas. Ele diz aqui, Moisés fala que Deus tinha 3 objetivos quando Ele cria os luzeiros. Primeiro, separar e assim governar dia e noite, iluminar a terra de dia e de noite, e servir de sinais para marcar estações, dias e anos. Isso aqui é a base que mais adiante Moisés vai ter quando ele diz ao povo de Israel: Deus mandou que você guarde um determinado dia, que você guarde a festa da lua nova, que você guarde essas festas aqui de acordo com o calendário. Então, ao fazer essas luzes e ao ordenar o tempo, a sequência de dias e anos e estações, Deus estava também preparando o homem mais adiante para o calendário litúrgico.
calendário litúrgico da nação de Israel, onde eles tinham que guardar determinados dias exatamente para lembrar a origem de todas estas coisas e o poder de Deus sobre as estações e sobre o tempo especificamente. Tudo se fez, Moisés diz aqui, e tudo aconteceu exatamente como Deus diz, porque ele fala e não tem questionamento. A palavra de Deus, ela comanda de maneira irresistível. Ele falou e tudo aconteceu. E Deus então avalia, e ele viu que o que tinha feito era bom. Bom porque é de acordo com o seu propósito, bom porque está preparando o universo para a chegada do homem, bom porque tem a sua finalidade cumprida. E aí Moisés diz, termina o 4º dia, houve tarde e manhã do 4º dia. 2 observações breves aqui. Não sei se vocês perceberam, mas diferente do que aconteceu antes, Deus não dá nome aos luzeiros. Ele simplesmente chama o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. E fez as estrelas. Nos dias anteriores ele deu nome às coisas que ele criou, mas aqui ele nem nomeia. Talvez a razão seja porque o sol e a lua eram as principais divindades adoradas no Egito. O sol era o deus Ra e a lua era a deusa Tote. Então, talvez por isso Moisés nem menciona, Deus nem nomeia os dois, como se dissesse assim, são meras criaturas. Lá no Egito vocês adoravam coisas que Deus nem nomeou, Deus nem deu nome, só para mostrar que são criaturas. As estrelas eram vistas pelos povos pagãos, eu já mencionei, como aquilo que determinava o destino. Hoje, o horóscopo, consultar as estrelas, ou astrologia, que também é uma coisa muito popular, especialmente no meio do povo brasileiro, que é muito místico, é como se Deus dissesse, as estrelas não controlam a vida de vocês. Eu criei pela minha palavra para marcar as estações, para guiar o tempo, orientar o tempo. Não tem nada a ver, não tem influência nenhuma na vida de vocês, como vocês aprenderam lá no Egito. Uma segunda observação aqui é que, do ponto de vista bíblico, a Terra é o centro do universo. Deus criou a Terra e só depois que Ele criou Sol, Lua, estrela, planeta, cometa, bilhões de planetas e estrelas para iluminar o firmamento, só para pintar o firmamento. Teologicamente falando, o centro do universo é a Terra. Claro que cientificamente falando, evidentemente que não, né? Nossa Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrela, né? Gigantesca, e que é apenas um grão de areia comparado com outras estrelas enormes, né? Que estão distantes de nós a uma distância inimaginável. Mas lembra que eu digo sempre, o que eu falei aqui, para você entender Gênesis, você tem que entendê-lo da perspectiva do observador. Gênesis foi escrito dessa maneira. Então, para quem está na Terra, todas as estrelas, todo o vasto cosmos foi criado por Deus para embelezar o dia e a noite do homem, que é a coroa da sua criação. A coroa da sua criação. E é assim que a gente deve ver. Sem desprezar, é claro, né, os avanços maravilhosos que nos permitem conhecer a vastidão do universo de Deus, mas toda vez que a gente olha para a vastidão do universo de Deus, a gente diz assim, que maravilha do poder de Deus, que variedade, que poder extraordinário, que sabedoria fez tudo isso só para fazer com que minha noite fosse estrelada. Só para que eu pudesse namorar a luz da lua, só para que eu pudesse curtir a natureza durante um sol bonito. Deus fez tudo isso pensando em nós, tudo isso pensando em nós. Vamos para o 5º dia, está aí do verso 20 até o verso 23. E Deus disse, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Aqui no 5º dia, Deus cria os seres aquáticos e as aves, mais uma vez, somente pela sua palavra. Ele determina e eles aparecem.
Moisés aqui classifica a vida que foi criada em, primeiro, seres que se movem nas águas. É uma descrição muito vasta, que incluiria desde peixe até camarão, água-viva, golfinho, baleia, todo ser vivo que cruza pelas águas. A água dos mares, dos rios, dos lagos, tudo foi criado ali pela palavra de Deus, como enxames, não é? Mais literalmente, enxames de seres vivos. E ele também menciona, curiosamente aqui, uma expressão que tem dado dor de cabeça para os intérpretes: as grandes criaturas marinhas. Na mitologia dos cananeus, aquele povo que habitava a terra onde Israel ia morar, os cananeus eram os temidos dragões do mar, que eram inimigos do deus Baal, que era o deus da fertilidade. Baal estava o tempo todo brigando com os dragões do mar. E os autores bíblicos, curiosamente, não só Moisés aqui, mas também Isaías, o livro dos Salmos e no livro de Jó, eles usam essa terminologia que os pagãos usavam para descrever esses seres. Então, lá no Salmo 74, versos 13 a 14, o salmista fala dos monstros marinhos e do Leviatã, que ninguém sabe que bicho é. Ninguém sabe quem são os monstros marinhos e nem o Leviatã. Isaías, no capítulo 27 do seu livro, no verso 1, ele fala que Deus vai ferir a cabeça do dragão, do monstro, da serpente veloz e sinuosa que mora no mar. Que bicho era esse? As hipóteses estão abertas aí para hipóteses. Dinossauros? Alguns acham que aqui é referência aos primeiros dinossauros. Baleia? Tubarões? Alguma espécie extinta? Não sabemos. Mas o ponto é que o que quer que seja esse bicho, né, esse monstro, esse Leviatã, ele foi criado por Deus. Ele não está em conflito com Deus como na mitologia pagã, que os dragões do mar enfrentavam o deus Baal. Não, eles estão debaixo de Deus e debaixo do poderio de Deus. Eles foram criados por Deus, estão sujeitos a Ele e não em revolta contra Ele. Dessa forma, Deus então enche as águas, Ele enche as águas de enxames de seres vivos de todo tipo. Em seguida, Ele enche o firmamento, e dessa feita com outro tipo de ser vivo, que é chamado aqui de aves. Elas deveriam voar sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. Peixes, seres vivos, enxames de seres vivos aquáticos e agora também as aves, enchendo a água e enchendo o firmamento, que foram criados e separados poucos dias antes. E diz aqui que Deus os abençoou. E abençoar aqui significa dar a capacidade de reproduzir. Ele determinou que os seres vivos que estavam nas águas se multiplicassem, enchessem as águas. Deus os cria já com poder de reprodução, para que ele não tenha que todo dia criar de novo. Ele já cria inserindo no próprio DNA, na própria genética dos seres que ele criou, a capacidade de se reproduzir. E a mesma coisa ele fez com as aves, não é? Ele manda que elas também se multipliquem, que encham e voem sobre a terra, enchendo todo o firmamento. E Deus os cria, Moisés diz aqui, segundo as suas espécies. Peixe é peixe, ave é ave, eles não têm um ancestral comum. Se você vai ler o livro de Gênesis conforme está escrito aqui, se você recebe o livro de Gênesis como histórico, ave é uma coisa e peixe é outra. Não são originados de um ancestral comum, como se quer dizer por aí. Mas eles foram criados segundo as suas espécies. E é claro que esse mesmo Deus que criou os primeiros seres vivos do mar e do ar, e os dotou com capacidade de reprodução, também os dotou com capacidade de adaptação. Porque dentro da mesma espécie, esses seres, eles se adaptaram e eles fizeram variações e alterações entre si, coisa que nós chamamos de microevolução, e contra o que nós não temos o menor problema. É claro que existe adaptação entre as espécies, é claro que existem mudanças com o decorrer do tempo nas espécies, mas elas sempre são espécies. Ave sempre foi ave e peixe sempre foi peixe, embora haja essa variedade enorme, que nós nem temos ideia dentro dessas espécies que foi criada por Deus, mas isso já faz parte da riqueza e do poder
da sabedoria de Deus. Deus termina dizendo que a sua criação, ele diz aqui, Deus viu o que tinha feito e eis que era bom. Bom porque está cumprindo o seu propósito, bom porque Deus está preparando a casa para a chegada da estrela, né? A chegada daquele que é realmente a razão pela qual ele está fazendo todas estas coisas. E assim termina o quinto dia, diz aí o verso 23, houve tarde e manhã, o dia quinto, o quinto dia. E nós vamos agora para o sexto dia. Nesse dia Deus cria os animais e ele cria o homem. Vamos começar com a criação dos animais, verso 24 ao verso 25. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Aqui nós temos o relato da criação dos animais que são trazidos à existência somente pela palavra de Deus. Eles são produzidos da terra. Produza a terra, diz Deus, e da terra brotam os primeiros animais. Deve ter sido uma visão extraordinária. Aqueles animais belíssimos brotando da terra conforme Deus havia determinado. A gente não tem ideia, né, de como isso aconteceu, mas há essa ligação da vida animal com a terra. Deus os cria pela sua palavra, produzidos da terra, como as plantas que foram também criadas da terra no dia anterior. Deus cria essa vida animal com uma grande variedade, chama de seres vivos. E aqui essa descrição, né, dos seres vivos é a descrição de um pastor nômade do Antigo Oriente, que não conhece todas as espécies, né? Não sabe, então ele vai descrever aquilo que ele conhece, ele está descrevendo aquilo que ele conhece, então ele chama de animais domésticos, que provavelmente se refere ao gado, e aqui tem ovelha, cabra, boi, inclui cavalo, inclui camelo, inclui cães. Interessante que o gato nunca é mencionado na Bíblia, para desespero de dono de gato aqui, que gosta de gato, né? Eu também gosto de gato, o gato que eu mais gosto é o chinês, que mora na China. Então, está lá e eu aqui. Mas é interessante que na Bíblia não tem a palavra gato, talvez porque fosse uma das divindades do Egito, né? Os egípcios adoravam o gato, e era um animal sagrado, mas nem menciona aqui. De qualquer forma, também não menciona o cachorro, né? O argumento aqui é só ilustrativo, né? Não pode ser levado a ferro e fogo. Mas animais domésticos, aqueles que coabitam com o homem, servem ao homem de maneira próxima. Depois ele menciona animais que rastejam pelo chão, e aí tem répteis, roedores, lagartixa, cobra, inseto, escorpião. É muito grande, né? O conhecimento, é claro, de Moisés, ele era limitado como um pastor nômade daquela região, né? Ele está descrevendo de acordo com o que ele conhecia. E os animais selvagens, carnívoros, como leões, leopardos, e outros não, como os veados, corças, gazelas, que eram tão populares ali naquela região. A lista não é exaustiva, é claro, e nós não sabemos como encaixar alguns. Por exemplo, tem gatos que são domésticos e gatos que são selvagens, né? Tem cães que são selvagens e cães que são domésticos. Então, como encaixar aqui nessa lista, a gente não sabe. Ela não é exaustiva, ela pretende apenas dizer que todo ser vivo que há, ele foi criado pelo poder de Deus. Foi criado segundo as suas espécies, foi criado segundo essa classificação geral, nessa taxonomia antiga oriental de animais selvagens, animais domésticos e animais que se arrastam. Antes ele tinha falado de seres que vivem nas águas, as aves que voam pelos céus. É a classificação da vida do Antigo Oriente. Era assim que um observador faria essa descrição. Deus os cria, mais uma vez, segundo a sua espécie, com capacidade de reprodução e com capacidade de variação e adaptação. Nós temos muitos tipos de cachorros, não é? Claro, Deus não criou todos os tipos de uma vez só. Ele criou, né, os primeiros e eles se desenvolveram, se adaptaram, mudaram com o tempo, e é o que a gente chama, já falamos, da microevolução, contra o que não tem nenhum problema. Deus viu o que tinha criado e disse que era bom. E assim não termina o dia, porque ainda tem alguma coisa que precisa ser feita. E agora chegou o clímax da narrativa,
quando, ainda no sexto dia, Deus resolve criar um ser diferente de tudo que ele tinha criado até agora. Vamos ler do verso 26 a 31. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Aqui Deus resolve criar um ser completamente diferente de todos os que ele havia criado até agora. E pela primeira vez ele fala no plural. Tudo antes é Deus disse, 10 vezes aparece nesse texto todo, Deus disse. Mas agora, pela primeira vez, aparece a expressão façamos, no plural. Várias explicações têm sido dadas pelos estudiosos. Primeiro, isso aqui é um plural de majestade. É um recurso retórico gramatical. Você vê, às vezes, alguns deputados, algumas pessoas públicas dizendo assim: nós queremos nessa noite agradecer, falando no plural, porque sua pessoa é tão majestosa que é mais do que um, nós. Fala com majestade, como se ele fosse corporativo. Então, alguns acham que Moisés usou esse tipo de retórica para falar de Deus. Mas por que só aqui, então? Deus já tinha 10 vezes, Deus disse, Por que no singular? Por que não plural? Antes também, porque só aqui quando ele vai criar o homem. Segunda opção é que ele está falando com os anjos, no conselho de anjos. Mas aí não faz sentido dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem não é a imagem e semelhança dos anjos. Então não se refere aos anjos. O mais provável é que nós temos aqui já uma indicação, ainda que sutil, da pluralidade de pessoas que há em Deus, e que já foi indicada no verso 2, quando disse que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 1, Deus criou. Verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Moisés já vem dando aqui e acolá algum reflexo de que no ser de Deus existem pessoas. O Espírito Santo já foi nomeado. Mais adiante vai aparecer no livro de Gênesis a outra pessoa, mas nós vamos esperar chegar até lá. Então, façamos aqui já aponta para o ser plural de Deus. Existe um só Deus em quem subsistem algumas pessoas, ainda o número não está definido aqui, mas mais adiante vai ficar claro, são 3 pessoas que subsistem na Trindade. E esse Deus, ele determina criar um ser que seja a sua imagem e a sua semelhança. Vamos logo deixar claro que isso não significa que Deus tem corpo. Porque algumas pessoas, diante dessa frase, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, imaginam então que Deus tem que ter corpo, já que nós temos. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então significa que Deus também tem um corpo, um corpo parecido com o nosso. Mas não é nesse sentido que o texto está falando, imagem e semelhança de Deus, porque desde o começo Moisés vem dizendo que Deus é eterno, que Deus sempre existiu, e que Deus é espírito, e que a matéria é criação dele, e que, portanto, não faz sentido falar de um Deus material, um Deus que tem uma essência material, corpórea. Ele é espírito eterno. Então, a imagem e semelhança tem que ter alguma outra explicação. E a explicação que nós entendemos que é melhor é essa, que o homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. O ser humano é pessoal, inteligente, consciente, criativo, e ele usa linguagem como Deus. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. De toda a criação, é o único capaz de falar, se comunicar. É isso que significa imagem e semelhança de Deus. Um ser moral, um ser que é amor, que é justiça, bondade e retidão. Todas
todos esses atributos de Deus, ele confere a esse ser. É bom lembrar que tem atributos que Deus não conferiu a esse ser, que é sua imagem e semelhança. Deus é eterno, ele não conferiu, o homem foi criado. Deus é onipresente, o homem não é. Deus é onipotente, o homem não é. Deus é onisciente, o homem não é. Então o fato dele ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer que ele é igualzinho a Deus, mas que ele tem características que refletem o ser de Deus. O ser de Deus, é isso que significa. E ao fazer um ser assim, Deus tinha alguns objetivos. Primeiro, que fosse o seu representante aqui na terra. Na cultura de Moisés, na cultura do Antigo Oriente, tanto no Egito como na Babilônia, como entre os cananeus, os reis, os soberanos, o faraó, era visto como representante de Deus na terra. Por isso reinava com poder absoluto. E só o rei, só o soberano, só o faraó era filho de Deus. Mas agora Moisés está dizendo que Deus cria, que todos os homens são a imagem de Deus. E que eles são representantes de Deus sobre a terra. Porque mais adiante o que é que Deus vai dizer? Dominem sobre tudo. Tudo. E não era só para o primeiro casal, mas para os descendentes também. Exatamente porque eles são representantes de Deus. A humanidade, o ser humano, ele foi criado como representante de Deus sobre toda a criação. É isso que ele queria. Ele queria também alguém com quem ele pudesse ter comunhão e se relacionar com ele de maneira inteligente, significativa e voluntária. Não que Deus precisasse disso, porque na pluralidade de pessoas da divindade já havia diálogo, já havia conversa. Pai conversa com pai, com filho que conversa com o Espírito Santo, se amam, se entendem, se comunicam. Deus não precisava disso, mas Ele quis fazer na sua criação um ser com o qual Ele pudesse se comunicar de maneira inteligente, significativa, voluntária, amorosa. Por essa razão Ele fez esse ser que nós conhecemos como homem. Deus o cria como macho e fêmea. Esse é o terceiro ponto aqui do que nós já vimos. Nós já vimos que Deus fala no plural. Segundo, que Ele determina criar um ser à sua imagem e semelhança. E terceiro, que Ele cria esse ser dual. Ele não cria um ser, Ele cria, na verdade, dois. A palavra homem, a palavra Adam, em hebraico, é genérico, designa a nossa raça. Né? É uma raça, é o homem, que a gente usa no sentido genérico. Mas Ele cria o Zakar, que é o macho, e a Nikba, que é a fêmea. São duas palavras diferentes de Adão. Então, Ele cria o homem, macho e fêmea, que foi traduzido aqui como a nossa linguagem, né, seguindo a maneira de falar hoje, diz: Deus criou o ser humano, homem e mulher. Literalmente no hebraico, Deus criou o homem, macho e fêmea. Ou seja, iguais diante de Deus, porque ambos têm a imagem de Deus. O homem e a mulher são a imagem de Deus, os dois. Portanto, têm valor, dignidade, honra, direitos inalienáveis, pelo fato de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Vou falar disso mais adiante também, quando chegar ao fim do sermão, né, se Deus permitir. Mas criou diferente, macho e fêmea, homem e mulher. Criou-os distintos biologicamente, e é aqui que a gente enraiza a nossa ideologia de gênero. Que a biologia é quem determina o gênero. Biologia é o que determina o gênero, não é a sociedade. Não é sua escolha, mas a biologia que determina quem você é, macho ou fêmea, homem ou mulher. É assim que Deus os criou, iguais, porém distintos, se complementando biologicamente com o propósito de expressarem comunhão entre si. Isso a gente vai ver no restante da Bíblia. O amor do homem e da mulher, a relação entre eles, o relacionamento sexual, expressa a relação das três pessoas da Trindade. Expressa isso. Por isso Deus os fez macho e fêmea, e também porque eles pudessem se multiplicar, estabelecer família, criar filhos, criar cultura, dar origem a um povo que fosse para o louvor e para a glória de Deus. Tudo isso a gente vai ver no capítulo 2 com mais detalhes. Quarto, ele foi feito para dominar sobre a criação, já falei sobre isso. Deus manda que ele domine sobre todos os seres vivos
dessa forma distinguindo o homem do restante da criação. Isso aqui é importante, porque hoje em dia a visão que se tem do homem é que ele é simplesmente um animal racional. Ele é um animal como os outros. Há um sentido em que nós somos animais como os outros, mas nós somos de um tipo diferente. Nós somos criados de maneira diferente, distintos do restante da criação. Portanto, a gente tem que ver que há um valor. Hoje em dia, essa diferença ela está apagada exatamente porque, como eu disse, né, o ponto do cristianismo, o cristianismo é uma cosmovisão de distinções. Né? Deus faz distinções. Ele não é o mundo não é Deus, ele não é o homem não é Deus, e o homem não é os animais, e nem os animais são como o homem. Há uma distinção, há um valor. Há um valor. Que o próprio Jesus disse, se Deus sustenta as aves, quanto mais a vocês. Com isso Jesus mostrou que diante de Deus os homens têm mais valor do que as aves, porque é o único ser que ele criou a sua imagem e semelhança, e colocou como seu representante. Mais sobre isso daqui a pouco. Em seguida, Deus os abençoa. E a bênção de Deus aqui tem dois aspectos. Primeiro, vocês têm que se multiplicar, ser fecundos, encher a terra. E dessa forma, a imagem e semelhança de Deus passa para os seus descendentes. Hoje, quando o óvulo é fecundado, né? Ele é fecundado, Deus não vem com um carimbo e bota imagem e semelhança. A imagem e semelhança já é passada por geração ordinária. Você já passa a imagem e semelhança de Deus para os seus filhos de maneira normal. É assim que passa. Vai no DNA, vai no código genético, lá dentro a imagem e semelhança de Deus. E assim, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus em seguida lhes manda dar uma ordem para que eles dominem sobre a terra. E aqui é o que a gente chama de mandato cultural. O ser humano deveria pesquisar a criação, conhecer a criação, usar o resultado do seu conhecimento, que nós chamamos de tecnologia, para promover o seu bem-estar, o crescimento da raça humana aqui na Terra, desenvolvendo a cultura sob a orientação de Deus. Isso está aqui, nesse momento, quando Deus diz, vocês se multipliquem, ocupem, dominem a terra. Em seguida, Deus dá planta, fruto e alimento para o homem e os animais, mostrando assim que ele tinha um desígnio, ele tinha um propósito quando nos primeiros dias criou todas estas coisas. E Deus declara que tudo que ele fizera em 6 dias era muito bom. Pela primeira vez aparece essa expressão. Antes viu Deus que era bom, 5 vezes. E agora viu Deus que era muito bom. Porque ele chegou ao propósito de todas as coisas. Ele nos fez e nos colocou nesse mundo maravilhoso que Ele preparou para ser o nosso lar, para ser a nossa casa. Assim termina o 6º dia e manhã. O que Moisés queria ensinar aos israelitas e o que é que nós podemos aprender, caminhando para a conclusão? Primeiro, tudo que existe foi criado por Deus, do nada por sua palavra. Portanto, não adorem, Moisés falando para os israelitas, não adorem o sol, a lua, as estrelas. Todos os seres vivos foram feitos por Deus e são criaturas, portanto não adorem o boi ápis, o pássaro íbis, o crocodilo do Nilo, como vocês fizeram no Egito. Vocês não podem mais fazer imagens, vocês não vão mais adorar imagem de escultura, porque representam coisas que são mera criatura, eles não são divinos, eles não são emanações da divindade, são criaturas dependentes de Deus, não os adore mais. Não tenha medo dos dragões do mar, dos monstros mitológicos, são criaturas que foram feitas por Deus. Vocês percebem como a visão bíblica de mundo desmistifica e remove o pavor e o medo que as pessoas têm do escuro, de monstros, de criaturas horripilantes, de lobisomem, de vampiro, e todas essas criações que assombram os que assistem os filmes de Hollywood e as séries, não é? Tem gente que acredita nisso, gente. A gente fica com medo, né, do escuro, que bicho vai ter. A visão bíblica desmistifica a natureza. Não há nada aí que não tenha sido criado por Deus e para o bem do homem. A gente não precisa ter medo dessas coisas. Outra coisa que
quer ser ensinado aqui é que o homem foi criado por Deus e, portanto, ele não é divino, não deve ser adorado como vocês adoraram o faraó no Egito. E para a terra dos cananeus, onde vocês vão, o rei é tido como filho de Deus e tem liberdade de fazer o que ele quer na terra. Vocês não vão fazer assim. O homem não é autônomo e sua vida e existência depende de Deus. Ele não é a medida de todas as coisas, mas ele depende de um Criador. Terceiro, o homem é o portador da imagem de Deus no mundo. E eu queria que você prestasse atenção aqui. Portanto, ele é distinto dos outros seres, já falei. E ele tem valor e dignidade intrínsecos. O que, biblicamente falando, o que concede ao homem dignidade, valor e direitos civis fundamentais, como liberdade de expressão, de religião, de crença, não é a cor da sua pele, não é o país onde ele nasceu, não é o tamanho da sua conta bancária, não são os diplomas que ele obteve, mas o fato de ele existir. Ele é um ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem valor. E essa é a base que os cristãos usam para defender os direitos civis fundamentais. As outras bases são falhas. Se nós somos simplesmente uma espécie evoluída, que viemos todos de um mesmo ancestral comum, o meu valor vai depender da minha habilidade de sobreviver. Vamos enfatizar a esperteza e a capacidade de vencer os outros e nos manter vivos e transmitir os nossos genes para os que vêm depois de nós. Qual é a base que esse tipo de teoria tem para ter misericórdia com os velhos, com os pobres, os doentes, os deficientes? Eles acabam sendo um estorno, não é verdade? Se a teoria da evolução, de fato, é o que guia o mundo, porque eles servem é um fardo. Mas da perspectiva bíblica, eles têm valor, dignidade, eles são a imagem e semelhança de Deus. Por isso, sempre os cristãos, e por isso a teologia de Israel do Antigo Testamento era voltada para caridade, para boas obras, amor ao próximo, cuidado do necessitado, do órfão e da viúva. Porque o valor da pessoa não tem a ver com a cor da sua pele, volto a dizer, o diploma que está pendurado na sua parede, o tamanho da sua conta bancária, ou o país onde ele nasceu. Mas eles têm igualdade, valor, honra, respeito da parte de Deus. Essa é a razão pela qual, mais adiante, Deus vai dizer, portanto, não mate. Por quê? Porque o homem é mais semelhança de Deus. Portanto, não roube, portanto, não furte, portanto, não adultere. Então, é o que dá a base da ética, é a visão cristã de mundo. É o que dá uma base segura. Eu acho tão engraçado vendo gente que detona o cristianismo e pega uma bandeira de preservação do meio ambiente. Ué, por que preservar o meio ambiente? E as baleias queimem. O que interessa é que eu quero abrir minha fábrica de banha de baleia. Quero ganhar dinheiro, quero prosperar. Mas quando a gente vê a natureza como sendo um mundinho criado por Deus para nós, a gente tem base para fazer realmente a preservação da natureza. Deus criou homem e mulher diferentes, embora portem a imagem de Deus. O que é que isso significa? Que quem instituiu o casamento foi Deus, Ele que fez macho e fêmea, e que o casamento é heterossexual, que o casamento é monogâmico. Ele não fez um homem e duas mulheres, nem duas mulheres ou um homem, nem dois homens, nem duas mulheres. Ele fez macho e fêmea, um de cada, e disse, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. A gente tem que sempre lembrar o contexto, não é? O que é que tinha acontecido 400 anos lá em Canaã? 400 anos ali, antes daquele momento que Moisés está passando essas leis e essa visão ali para os israelitas. O que é que aconteceu 400 anos lá em Canaã? A destruição de Sodoma e Gomorra. Não é? Está lembrado? Então, os israelitas iam entrar numa terra onde a sodomia, prática do homossexualismo, era comum. 400 anos Deus já tinha exercido juízo naquela terra. Por isso a ênfase, homem e mulher, criados por Deus, para multiplicar-se e encher a terra.
Quinto ponto, o homem deve explorar a criação com amor, respeito e responsabilidade, sem depredar, destruir o meio ambiente, mas preservar e usar com sabedoria. Se tem alguém que tem base para fazer pesquisa, fazer ciência e usar tecnologia, é aquele que crê nisso. Porque sabe que o mundo foi criado por um Deus de ordem, um mundo que tem propósito, tem um desígnio. Se tudo é caos, se tudo é acaso, falta uma base epistemológica para a gente fazer ciência e fazer tecnologia. Mas porque o mundo foi criado por um Deus de ordem, de princípios e de leis, a gente está garantido para fazer isso, a gente está entusiasmado para fazer esse tipo de coisa. A criação original era perfeita, bela, boa, conforme Deus é. E aqui eu já estou adiantando o que é que vem pela frente. O mal, a morte, dor, doença, sofrimento, catástrofe não fazia parte da criação original. Deus viu o que tinha feito e era muito bom. Algo aconteceu que maculou, manchou, afetou terrivelmente a criação, o ser humano. É o que veremos no capítulo 3 de Gênesis. Mas por enquanto, o primeiro homem e a primeira mulher existiram. São de fato históricos, não míticos, não simbólicos, não metafóricos e nem emblemáticos. Isso aqui é muito importante. O ser humano, os animais, os peixes, as aves não procedem mais uma vez de um ancestral comum. Adão e Eva eram reais. E eu digo isso em contraste à teoria da evolução que nega a historicidade do relato de Gênesis, eu posso entender. Mas também existem pessoas que se declaram cristãos que querem abraçar o evolucionismo e que dizem que Adão e Eva, eles não foram os primeiros a serem criados, ou que então eles são emblemáticos da raça humana e assim por diante. Se esse relato aqui não for histórico, não precisava a vinda de Cristo, não precisava a morte dele na cruz e nem a sua ressurreição. Tudo isso aqui prepara o cenário para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que é a exata expressão do seu ser, a imagem perfeita da divindade e da humanidade, um dia pisasse em nossa terra, para restaurar a imagem de Deus em nós e para liberar a nova criação a ser feita por Deus. Queridos, meditem nessa palavra, como é importante para os nossos dias em que questões ideológicas estão em todo lugar, que acossam você na universidade, nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas conversas de amigos. É importante que você tenha a explicação da razão por que é que nós cremos assim, por que é que nós não podemos adotar determinada agenda, por que é que determinados posicionamentos ideológicos e políticos, eles não podem, o cristão não pode acertar ou não pode aceitar esse tipo de orientação, de ideia, uma vez que vai contra o princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis nos dá a base para o resto da Bíblia. E para aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Precisamos de coragem para manter a nossa confiança. Porque não são poucos os que desejam, sempre desejaram, desacreditar o cristão. Em nome da ciência, quando na verdade é um pseudocientificismo.